Esses dias eu descobri que eu tenho uma caixinha no meu coração. Na verdade, caixinha é uma palavra muito bonitinha. É um quartinho da bagunça. E lá eu costumava colocar os momentos em que eu me sentia uma fracassada. Em que eu fiz algo errado, que eu falei algo que eu não deveria, que eu tomei uma atitude incorreta para o momento, que eu feri alguém, que eu fiz algo que eu não deveria na minha maternidade, me senti culpada com alguma coisa. E aí nesse quartinho eu fui colocando todos esses momentos. Geralmente a gente costuma ter um quartinho assim para as pessoas que nos ofenderam, para as pessoas que nos machucaram. A gente tem ali esse quartinho secreto no nosso coração onde nós vamos colocando, arquivando, né, os momentos. Ai, porque me feriram nisso, naquilo, me traíram. Para pensar, porque eu não pensava sobre isso, mas eu descobri que eu tenho um quartinho que eu me coloquei nele, eu me prendi nesse quartinho e nele eu coloquei momentos específicos que eu não consegui me perdoar. E como que eu descobri esse quartinho? Porque geralmente nós não paramos para pensar muito sobre as nossas atitudes. A gente pensa, poxa, eu falhei nisso, e a gente se culpa por isso, mas a gente não chega num ponto de eu preciso me perdoar. A gente só vai levando a vida. E aí, num momento com Deus, eu tava chorando e relembrando momentos em que eu feri pessoas, que eu falei o que eu não deveria, que eu fui injusta, ou até momentos que eu me senti boba, que eu fui traída e eu pensei, meu Deus, como eu fui ingênua, por que eu não percebi aquilo? E aí o Senhor foi me mostrando esse quartinho. Ele me pegou pela mão e falou, olha, hoje nós vamos acessar um lugar dentro do seu coração que você ainda não conhece. Quando eu abri as portas deste quarto e eu fui vendo cada momento, e sabe, gente, coisas que aconteceram há anos atrás. E aí mais uma vez eu fui falando com Deus, que essas pessoas possam me perdoar. E gente, as situações já foram resolvidas, mas ainda assim eu me sentia culpada por ter feito as coisas daquele jeito, por ter falado, enfim. E aí eu orando e chorando, clamando ao Senhor, Ele me disse assim, essas pessoas já te perdoaram. Aquilo, gente, mudou totalmente a minha conversa com Deus, porque eu sentei e falei, hã? Como assim? Elas já te perdoaram. E aí eu comecei a puxar, né, na minha memória, como essas pessoas me tratavam hoje. E elas me tratam normalmente. Assim, de fato, elas já tinham me perdoado, mas eu não conseguia me perdoar. Eu sentia que eu tinha fracassado, que eu dei um mau testemunho de Jesus, que eu não fui cristã, que eu agi de forma egoísta e orgulhosa. Então isso me doía muito e eu não conseguia me perdoar. E aí eu me lembro que neste dia o Senhor ministrou comigo que eu já tinha sido perdoada por essas pessoas. Mas ainda assim eu fiquei com aquele sentimento de parece que ainda tem alguma coisa errada, sabe? E aí passaram-se 2 dias desde essa conversa com o Senhor. E aí eu fui novamente pro meu momento com Ele ali no meu secreto. E eu ainda sentia que, sabe, eu não tinha concluído o processo. E eu tava orando, conversando com Deus novamente, falando de um outro assunto aleatório. E aí peguei o meu devocional do dia, a palavra do dia para eu ler. E ela voltou neste assunto. E aí nesse dia eu senti que Deus estava meio que concluindo o que Ele queria falar comigo. Porque, gente, eu ainda vou errar, eu ainda vou falhar, mas eu entendi como resolver as coisas, tanto com as pessoas como comigo mesma. Eu não vou mais... Eu taquei fogo no quartinho, tá? Eu não vou mais colocar nenhum sentimento lá dentro que me aprisione, que me culpe, porque o Senhor não me chamou pra isso, Ele me chamou pra liberdade. Assim como Ele também te chamou para a liberdade. Bom, e a palavra que o Senhor usou para falar comigo está em Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Olha bem isso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Neste momento, mais uma vez, no primeiro dia Deus falou comigo, essas pessoas já te perdoaram. Neste segundo momento, Ele me chama e me diz, agora você precisa se perdoar.
E eu olhei e falei, Deus, mas eu não consigo, é muito difícil. Você precisa se perdoar. Para de revisitar esses momentos em que você falou que não deveria, em que você expôs algo que não podia ter exposto, que você se sente culpada por isso. Até momentos, gente, que eu olho e falo, meu Deus, eu era tão imatura. Se fosse hoje, eu saberia lidar com a situação de uma forma totalmente diferente. Mas a Maísa de hoje não conseguia perdoar a Maísa de antigamente, a Maísa mais nova, imatura. Até na sua maternidade também, momentos que eu ficava me culpando, meu Deus, por que eu não vi que a minha filha estava com dor? E eu não entendi na hora o que era para fazer por ela. O Senhor falou comigo, para de revisitar esses momentos. Prossiga, olhe para o que está adiante. O Senhor finalizou esse momento comigo, me levando para aquela passagem onde os fariseus pegam uma mulher em adultério e levam ela para Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus ficou ali abaixado, escrevendo na areia, e eles queriam confrontar Jesus. Jesus simplesmente diz aquela frase tão linda, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a palavra vai dizer que os acusadores foram saindo um a um, até ficar só Jesus e a mulher. E aí Jesus pergunta para aquela mulher, onde estão eles? Não te condenaram? E a mulher diz, não, Senhor. E aí Jesus falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quando eu li esse texto, eu me vi dentro desta cena. E o pior, com uma pedra na mão. Eu tava ali pronta para jogar a pedra em mim mesma. E é assim que muitas vezes nós nos encontramos, né? Talvez você tenha carregado aí, tenha entulhado, na verdade, no seu quartinho da bagunça, um quartinho escuro, sujo, todos os momentos em que você também se sentiu uma fracassada, que você pecou contra o Senhor e que você não consegue nem voltar mais e nem orar a respeito disso, não consegue mais pensar, porque na verdade pode ser que você sinta que é o seu natural, que é normal se sentir culpada. É normal, já faz parte de mim, tá enraizado em mim, então é comum, mas não é normal. Você não tem que se sentir assim, porque Jesus ele chama e ele diz assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu vou trocar de fardo com você, eu vou te dar o meu que é leve e vou pegar o seu que é pesado. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então não é normal você carregar esse fardo, porque Jesus quer nos dar descanso e o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então por que nós insistimos em manter esse quartinho da bagunça, da desordem, da culpa, da escuridão dentro do nosso coração? Permita que o Senhor entre agora e faça uma faxina, dê a chave para ele desse lugar. Então assim que esse vídeo acabar, procure um lugar secreto aí para você orar e conversar com Deus, entregar a Ele todos esses momentos. Agora, se existe alguma situação que você precisa chegar e pedir perdão, peça perdão. Se reconcilie, peça perdão. Mas se a pessoa já te perdoou e é você que não consegue se perdoar, se perdoe. Sabe como é que eu fiz? Eu comecei a pedir perdão para mim mesma. Maísa, me perdoa por ter falado tal dia naquela mesa aquilo que você falou. Me perdoa por tal dia você ter tratado aquela pessoa daquele jeito. Sabe, e aí eu fui trazendo as coisas que mais mexiam comigo e eu fui me pedindo perdão. E quando eu comecei a externar isso, falar pra mim mesma, foi mudando algo dentro de mim. E aí por fim eu falei, eu te perdoo. E gente, de verdade, eu senti que assim, eu perdi quilos com isso, porque era um peso que eu carregava no meu coração. Eu senti como se o Senhor estivesse me dando uma folha em branco para eu recomeçar. E agora eu vou seguir para aquilo que está adiante de mim. Eu não tenho o poder de mudar o passado, mas eu posso mudar a Maísa. As atitudes dela hoje eu posso mudar. E ainda que eu vá errar, eu tenho certeza que depois de toda essa experiência, eu vou agir de uma forma totalmente diferente quando eu errar. Então eu não sei onde este vídeo vai chegar, as pessoas que vão assistir, mas eu senti muito forte de gravá-lo porque eu sei que tem pessoas que passam por isso. Talvez você que tá vendo agora não é uma dessas pessoas, mas você conhece alguém que é assim. Então compartilha este vídeo, encaminha para essa pessoa
para que ela seja abençoada através dessa palavra e que o Espírito Santo faça uma transformação. Principalmente as mães, né? Nós mães, meu Deus do céu. Às vezes a gente se culpa por determinadas situações que a gente vive na maternidade e depois quando o filho da gente olha com aquele olhar tão angelical, a gente sente mais culpa ainda, né? Tipo, meu Deus, é um serzinho que não entende nada. Talvez você, mulher que é casada, que tenha passado por um processo de traição e você resolveu dar uma nova chance pro seu marido e você tá vendo de fato uma transformação na vida dele, mas lá no fundo, no seu quartinho escuro, você guarda o sentimento de: meu Deus, como eu fui boba. Se sente culpada por ter sido traída, se sente inferior, aquele sentimento de: meu Deus, por que eu não percebi? Por que eu fui tão sonsa? Sabe aonde eu errei? Então você pode também carregar esse sentimento de culpa. Permita que o Espírito Santo acesse esse lugar no seu coração. Até para as nossas amizades também, né? Às vezes a gente falha como amiga, fala algo, fere. Permita que o Senhor acesse o seu quartinho escuro. Então talvez este vídeo não vá te curar totalmente, mas ele é o início da sua cura, é o início do trabalhar de Deus na sua vida. E aí o resto tá nas mãos dele, ele vai fazer, basta você se render ao processo, tá? Então o que você precisa fazer? Se arrependa, chore aos pés do Senhor, sim, peça perdão a Ele e libere perdão para você. Permita que o Senhor transforme a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos. É isso que Ele deseja fazer. Então confie no Senhor e deixe Deus trabalhar. Esqueça o passado e olhe para o que está adiante.